Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo. O assunto de hoje, De Ligt na Juventus, mas tem um aspecto interessante dessa negociação e eu queria falar sobre ele que talvez possa balizar as próximas grandes negociações aí. Já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E claro, se inscrever no canal, estamos aí caminhando para 115 mil inscritos. Esse botão vermelho que tem aqui embaixo, você bota aí, inscreva-se, só apertar que você se inscreve de graça, rápido, você continua vendo o vídeo. Vamos lá. O De Ligt, o zagueiro holandês, 19 anos, espetacular na temporada, titular do Ajax, titular da seleção holandesa, grande Champions League que ele fez, fazendo inclusive gols importantes, um deles contra a própria Juventus, acabou escolhendo ir para a Juve. Quando ele começou a aparecer, muitos clubes importantes queriam, aí no final ficou meio dividido entre Juventus e Barcelona, e acabou que ele acabou se acertando, escolhendo a Juve, né? Tem uma questão lá de salário, a Juve pagou um salário altíssimo para ele, né? 7 milhões e... deixa eu conferir aqui certinho. 7 milhões e meio de euros por temporada, além de bônus e tudo. Isso pesou, né? O Barcelona acho que não estava oferecendo tanto de salário. Mas tem um outro aspecto dessa negociação que inclusive fez com que a negociação demorasse a ser concretizada. O De Ligt deve ser apresentado na Juve na terça-feira, que é o seguinte: o empresário do De Ligt, o Mino Raiola, que é um empresário conhecido, durante muito tempo foi empresário do Ibra, né? Acho que ainda não tenho certeza, mas ele ficou muito famoso como empresário do Ibra e mandando o Ibra, né? Movimentando o Ibra daqui para lá, Ajax, Juventus, Inter, aí Barcelona, Milan, PSG, enfim. O Mino Raiola, que inclusive é um empresário, um agente muito controverso. E aí nada, não é nem juízo de valor, porque eu acho que o Mino Raiola tem que ser bom para os empresariados dele, né? Tem que ser bom para os jogadores lá, contanto que ele não faça nada ilegal, nada que seja para ferir as leis, ferir as regras. Ele tem mais que pensar no lado dos jogadores que ele serve, que o contratam. Então, acho que beleza, ele joga duro, ele é empresário do Pogba também. Ele joga duro com o clube, ele arranca o último centavo do clube e tudo. Beleza, ele está fazendo o papel dele lá. Mas, voltando aqui à contratação do De Ligt pela Juventus, o Mino Raiola, ele não abriu mão dessa negociação, ele não abriu mão de colocar uma cláusula de rescisão para o De Ligt. Isso é importante dizer porque nas principais ligas europeias, ou nos 5 principais campeonatos, na Espanha é obrigatório que todo contrato tenha um valor de cláusula de rescisão. Por que o Neymar saiu do Barcelona? Porque o contrato do Neymar com o Barcelona tinha uma cláusula de rescisão que o PSG foi lá e quis pagar, e o Neymar aceitou e ele foi. E tem essa cláusula porque está na legislação espanhola. A lei da Espanha, ela prevê que qualquer contrato tenha um valor para ser rescindido. Esse contrato tem um valor lá para colocar você para encerrar o contrato. Então isso é obrigatório. Os clubes espanhóis eles estão à mercê da legislação do país que obriga isso. Isso não acontece na França, isso não acontece na Espanha, isso não acontece na Itália. Então você tem alguns casos clássicos, por exemplo, o Verratti. Dizem até que o Verratti é um prisioneiro, assim, logicamente entre aspas, né? Que o Verratti é um prisioneiro do Paris Saint-Germain, porque o Verratti já quis sair do Paris Saint-Germain, inclusive uma das vezes para o próprio Barcelona, e o Paris Saint-Germain falou, não vendo. O Marquinhos já quis sair do Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain falou, não vendo. O contrato não tem cláusula de rescisão, e aí o jogador tem que ficar. Tudo bem, o jogador continua recebendo, trabalhando num grande clube, grande estrutura, recebendo um salário maravilhoso, mas ele não pode ir porque o contrato é claro e está lá assinado e isso é a situação. Mesma coisa é na Inglaterra, teve o caso do Philippe Coutinho, que queria ir para o Barcelona, o Liverpool não vendeu na janela do meio do ano, foi aceitar vender na janela do fim do ano. Teve o caso do Hazard.
O Hazard queria ir para o Real Madrid depois da Copa de 2018. O Chelsea falou, nesse ano não vendo, acabou, não vou vender. Não tem cláusula de rescisão, não podia fazer nada. Então, esse é o ponto. Na Itália também. Na Itália não tem essa obrigatoriedade. Então, na Itália, a maioria dos contratos é feita sem cláusula de rescisão. E o Mino Raiola, ele exigiu que o contrato do De Ligt tivesse uma cláusula de rescisão que pode ser utilizada depois da terceira temporada. Então, por exemplo, o De Ligt está chegando a Juve agora, temporada 19-20. Então vai passar temporada 19-20, 20-21, 21-22. Após temporada 21-22, o De Ligt pode sair da Juve sem a Juve querer vender. Para isso, basta o clube interessado chegar na cláusula que foi definida. E é um ponto interessante, tá? Vou contar para vocês como foi toda a trajetória. O Mino Raiola falou para a Juventus, ele quer ir para a Juve, mas tem que ter cláusula de rescisão. Primeira resposta da Juve, não vai ter, não fazemos cláusula de rescisão. Aí o Mino Raiola falou, beleza, se você não fizer, ele não vai para aí. Aí a Juve falou, quanto você quer a cláusula de rescisão? Aí o Mino Raiola, 120 milhões de euros. 120 milhões de euros. Ou seja, então depois de 3 temporadas, pelo que queria o Mino Raiola, depois de 3 temporadas, quem pagasse 120 milhões de euros e o De Ligt quisesse ir, o De Ligt saía da Juve. Aí a Juve falou, não 120 nem pensar. Eu quero que a cláusula seja 200 milhões de euros. E aí o Mino Raiola falou, não, 200 milhões de euros, nenhuma possibilidade. O De Ligt não vai para a Juve. E aí chegaram à conclusão e fecharam a cláusula em 150 milhões de euros. Então é importante dizer, neste momento o Ajax está pagando, a Juve está pagando ao Ajax 70 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus, em variáveis que podem acontecer dependendo de como o De Ligt jogar na Juve, se já ganhar título, enfim, algumas métricas lá que podem pagar mais 10 milhões de euros. Daqui a 3 anos, qualquer time do mundo pode tirar o De Ligt da Juve. No caso, o De Ligt vai ter 22 anos, né? Daqui a 3 anos, o De Ligt vai ter 22 anos. Então, pagando 150 milhões de euros e o De Ligt querendo ir, pode contratar, mesmo que a Juve não queira vender. Então, é importante eu contar essa história, por quê? Porque eu acho que isso vai abrir as portas para os próximos contratos de grandes jogadores serem feitos assim. Jogador na Inglaterra, que não tem obrigatoriedade de multa, jogador no PSG, que não tem obrigatoriedade de multa, na Itália, o empresário falar, queremos colocar uma cláusula de rescisão. E por que isso aconteceu? Porque neste momento, o Mino Raiola está desesperado para tirar o Pogba do Manchester United, a proposta da própria Juve, há interesse do Real Madrid, o Zidane pediu o Pogba à diretoria do Real Madrid e o Manchester United falou, não vendo. Ou então, vendo por 200 milhões de euros. Quem pagar 200 milhões pelo Pogba, eu vendo. E aí é esse ponto. Quando o Manchester United pagou 105 milhões de euros pelo Pogba, não se fez multa. Então, o Mino Raiola, que está vivendo essa situação com o Pogba, obrigou a colocar uma multa para o De Ligt na relação De Ligt e Juve. Eu acho que isso vai começar a acontecer mais por duas situações. A primeira, quando o jogador quer sair, fica essa situação, como o Coutinho viveu no Liverpool, jogou 6 meses a mais até o Liverpool querer vender, como o Hazard viveu no Chelsea, queria ter ido no ano passado, só foi esse ano, como o próprio Cristiano Ronaldo viveu no United. Muita gente não lembra, o Cristiano Ronaldo queria ter ido para o Real Madrid no início da temporada 2008, no meio de 2008. O Ferguson falou, nesse ano eu não vendo, nesse ano você vai ficar aqui. No ano que vem talvez eu venda. E vendeu para o Real Madrid o Cristiano Ronaldo na temporada 2009-2010. Então, por esse aspecto, muitos empresários, eu imagino que muitos empresários vão começar a obrigar, você quer meu jogador? Bota a cláusula de rescisão mesmo não sendo obrigado. E a outra situação é, como é que o empresário ganha muito dinheiro? Na hora que tem a transferência, né?
Na hora que você movimenta o seu jogador de um clube para o outro, é a hora que o empresário ganha muito. Então, os empresários vão forçar justamente por conta disso. Para o Mino Raiola é péssimo ele não conseguir vender o Pogba. É péssimo. Por quê? Porque ele está perdendo uma baita de uma grana se o Pogba fosse transferido. E o contrato do Pogba não tem multa, vai vender a hora que o United quiser, pelo valor que o United quiser. Então, eu acho que a contratação do De Ligt nessas bases, eu acho que ela abre uma porta para outros empresários, na hora que forem negociar grandes nomes, grandes jogadores, jogadores visados como estava sendo visado o De Ligt, eu acho que eles vão começar a colocar essa situação na mesa e vão forçar, vão obrigar que o clube que está recebendo esse jogador coloque uma multa rescisória, mesmo sem ser obrigado pela legislação do país, como é na Espanha e como sofrem com isso o Real, o Barcelona, né? E tanto é que depois do que o PSG pagou 220 pelo Neymar, começaram a multiplicar o valor de multa rescisória. Hoje tem jogador com multa rescisória na casa de 800 milhões de euros. Por quê? Porque 220, que era a multa rescisória do Neymar, o PSG pagou. Então poderia ter aí, sei lá, o PSG, o City, o Chelsea. Então, por isso, os clubes espanhóis começaram a jogar a multa lá na casa de 700, 800 milhões de euros. Então, esse é um ponto. Eu acho que nos outros países em que a multa não é obrigatória, os empresários vão começar a forçar, como o Mino Raiola forçou com o De Ligt. Mais ou menos, é como se fosse assim. Tem muito torcedor que me mandou mensagem falando: uai, o De Ligt acabou de chegar, já está pensando em ir embora? Não é bem isso, mas é isso. O De Ligt e o empresário dele já colocaram uma forma como daqui a 3 anos o De Ligt já pode pensar: será que eu quero ficar ou será que eu já estudo? Será que alguém vai querer me tirar daqui e eu vou aceitar? Tudo bem, 150 milhões de euros por um zagueiro, hoje não faz muito sentido. Mas você já tem 3 zagueiros aí contratados na casa de 80 milhões de euros, né? Né? Você tem 2 zagueiros aí contratados na casa de 80 milhões de euros. Quer dizer, 3, né? Considerando o próprio De Ligt. Você tem 3 zagueiros contratados na casa de 80 milhões de euros. O Van Dijk, o Lucas Hernandes, contratado pelo Bayern, e o próprio De Ligt. Foi contratado com 70, com possíveis 80 pelas cláusulas de bônus. Então, beleza, daqui a 3 anos, será que 150 milhões por um zagueiro vai parecer um absurdo? Hoje tem muita gente que diz que 80 já é, mas talvez daqui a 3 anos não. Então, essa é a situação. Queria te ouvir o que você acha, vem aqui embaixo nos comentários, diz aí o que você achou. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. Se inscreve no canal aqui embaixo, botão vermelho, só se inscrever. Ativa o sininho das notificações aqui em cima para você ser avisado quando tiver um novo vídeo. E quando acabar esse vídeo, vai ter na tela aí um outro vídeo do canal do VSR. Clica aí para você assistir, que você ajuda o canal a crescer todas as vezes que você assiste 2 vídeos seguidos. Então assiste mais um aí. Valeu, até uma próxima. Tchau.